Olá, eu sou o professor Wesley Góes e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Aplicações de Elementos Finitos para Engenharia. O objetivo deste vídeo aqui é fazer a apresentação, mais uma vez, da aplicação do método de elementos finitos para análise de viga. Nós temos aqui nesse problema uma viga biapoiada com um conjunto de cargas concentradas, veja, duas cargas transversais, né, ao eixo da barra, e uma carga, né, concentrada normal à seção transversal da viga. Essa viga, né, na verdade, ela vai ter tanto esforço normal, quanto força cortante, quanto momento fletor. Então, para analisar essa viga, o que a gente vai fazer é utilizar a estrutura do elemento de pórtico que foi desenvolvida em sala de aula, porque a estrutura do elemento de viga clássico, a gente só tem 2 graus de liberdade por nó associadas, né, ao deslocamento na direção Y e a rotação em torno de Z. Nesse caso, por conta da característica da presença da carga concentrada aqui, é necessário a gente fazer o acoplamento do elemento de barra com o elemento de viga, caracterizando assim o elemento de pórtico. Esse vídeo aqui, a estrutura dele é muito similar ao vídeo do exercício da aula anterior, aqui que está postado no canal. A gente vai seguir, né, a mesma lógica, utilizando a estrutura do SMS para fazer a apresentação da solução dessa viga, né, isostática, que pode ser solucionada pelo equilíbrio, né, utilizando aqui elementos finitos. Então, a primeira pergunta que a gente coloca aqui é: qual é a discretização mínima de elementos de pórtico, né, que podem ser aplicados para fazer a simulação por elementos finitos? Como a gente tem aqui esse conjunto de cargas concentradas, eu obrigatoriamente condiciono a aplicação de nós nesses pontos. Aliando-se também os nós nas extremidades, a gente caracteriza como a quantidade de nós mínima para a discretização do problema, 4, né, definindo aqui 3 elementos finitos. Então, na sequência, o que a gente vai fazer é definir a matriz de rigidez do elemento finito, né, de cada um dos elementos finitos. Aqui a gente vai ver que para a gente utilizar aquela estrutura, não é, da matriz de rigidez de pórtico descrita em coordenada global, a definição do ângulo ela vai ser bem simples, né, porque o nosso sistema de coordenada global aqui coincide com o sistema de coordenada local, nesse caso aqui, pela condição da estrutura ela ser uma viga, né, realmente. Então a gente não vai ter problema, mas a gente vai deixar toda essa estrutura para a gente recuperar, né, o padrão do exercício anterior, e a gente sempre amadurecendo a apresentação do elemento finito de pórtico, que foi uma combinação, né, do elemento finito de barra sobre força normal e do elemento de viga. Então vamos começar. A gente adotou até as mesmas propriedades do exercício anterior, né, o modo de elasticidade, área e inércia, né. O que vai mudar aqui em relação ao exercício anterior é o comprimento do elemento finito, e a questão do φ, que para todos os 3 elementos ele vale a 0. Então a gente tem, veja, se eu fosse utilizar somente o elemento de viga, eu não ia conseguir capturar esse efeito aqui do deslocamento na direção X, né, gerada aqui pela presença dessa, não só dessa força, né? Claro que vai ter o deslocamento na direção X pela flexão somente, mas aqui a flexão simples, né? Mas no caso aqui não é uma flexão simples, né? É uma flexão composta, porque eu vou ter tanto força cortante, momento fletor e força normal na seção. Mas se eu fosse utilizar o elemento somente de viga, eu teria somente 2 graus de liberdade por nó, e eu não ia conseguir capturar esse efeito, tá? Por isso que eu tenho que utilizar o elemento finito de pórtico, que ele tem, na verdade, 3 graus de liberdade por nó, caracterizando assim uma matriz de rigidez local com dimensão 6 por 6. Veja que
com essa apresentação aqui da matriz do elemento 1, a gente consegue, né, identificar a contribuição aqui, ó, do elemento de barra sobre força normal, né, 1, menos 1, menos 1 e 1, claro, estou levando a ideia da matriz de rigidez local, né, elemental do problema de barra sobre força normal, né? O 1 menos 1 menos 1 e 1, claro, multiplicado pelo EA dividido pelo comprimento do elemento finito, que vai me dar, tá, esse valor. E os outros elementos aqui, a contribuição do elemento de viga, que são, né, esses quatro valores aqui, 4 valores não, né? 16 valores, né? Esses 4 mais 4 e os outros 8 valores. Tá tudo bem? Porque aqui a gente tem associado ao primeiro nó, né, deslocamento em x, deslocamento em y e rotação. Deslocamento em x, em y e rotação. Perfeito. Então, o elemento 2 também, né, eu tenho 0, né, porque a direção, né, a direção entre o x local e o x, né, vale 0, a gente não tem, né, uma defasagem, como no exercício anterior. E no elemento 3 também eu tenho aqui a definição da minha matriz de rigidez elemental. Veja que eu também fiz questão de caracterizar os vetores de força locais que são nulos, porque eu não tenho, na verdade, nesse problema, carga, né, uniforme distribuída, que foi a única condição de mapeamento desenvolvido na disciplina em termos de estruturação do vetor de força elemental, tá? E aí o próximo passo é levar essas dimensões elementais, tanto do vetor de força quanto da matriz de rigidez, para a matriz de rigidez global da minha estrutura e o vetor de força global da minha estrutura. Que nesse caso desse problema, a gente vai ter a seguinte dimensão, olha só, né? Eu tenho 3, 6, 9, 12, ou seja, eu vou ter um sistema final de 12 equações, 12 incógnitas, tudo bem? Então, a gente definiu justamente essas matrizes de espalhamento 12 por 6, para a gente levar, no caso, a matriz de rigidez 6 por 6 para uma dimensão 12 por 12, cada uma delas 6 por 6 para uma 12 por 12, e levar esses vetores aqui 6 por 1 para 12 por 1. Então, esse é o mapeamento, né, do vetor de força local para o global. Aqui a gente tem um vetor de força global 12 por 1. Mas veja que esse vetor de força ainda não contempla as cargas concentradas. E as cargas concentradas, elas entram aqui com um sinal relacionado aos sentidos positivos do meu sistema de coordenada global, que foi adotado lá em cima, que está de acordo com a apresentação do modelo de flexão, que foi apresentado em sala de aula, tá? Então, a gente tem uma carga vertical no nó 2, ou seja, eu tenho 3 graus de liberdade aqui. O quarto é o x, ela não contribui, é no quinto, no y, que ela contribui, e positivo, né? Aqui ela contribui no sétimo e no oitavo, então a gente vai ter que colocar tudo positivo, né? Porque acompanham o sistema, né? Elas acompanham, né, os sentidos positivos do sistema. Então a gente vai ter aqui, tá? 20, 1, 2, 3, 4 na 5, né? 6, 7, 8, 6 e 8, perfeito. Aí o próximo passo é fazer justamente esse mapeamento das Ks locais para global, tá? Levando K1, K2, K3 de dimensão 6 por 6 para uma dimensão 12 por 12. E aí a gente tem finalmente a matriz de rigidez global da estrutura de viga apresentada. Como já comentado, né, essa matriz aqui ela não tem inversa, porque existe movimento rígido embutido nela. Eu tenho que aplicar as condições de contorno. As condições de contorno foram aplicadas aqui, né, identificando os graus de liberdade que são vinculados, no caso aqui o 1 e o 2 e 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. 1, 2 e o 14. 1, 2 e 14, tá? Precisam ser
aplicados aqui. E a aplicação ela é dada como? Eu identifico esse grau na minha matriz de rigidez, pego o elemento da diagonal principal desse grau, substituo por 1 e mato a coluna e a linha relacionado a esse grau de liberdade. Então foi feito isso para 1, para 2 e para o 11, né? Não sei, eu acho que eu falei 14, mas não é 14, não estou lembrado, né? São 12 graus de liberdade, né? Então eu tenho no 1 e no 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livre, 11, né? Restrito, tá? Desculpa, eu não lembro se eu falei 14, tá? Tudo bem. No 11, então substituí aqui por 1, matei coluna e linha, e além disso, só lembrando que eu tenho que também, né, substituir no vetor de força nessas posições o valor da condição de contorno, que nesse caso, né, ela vale 0. Então foi na 1, na 2 e na 11, que já valiam 0 essas entradas, salvo engano isso. Mas se não fosse 0, ela teria que ser substituída pelo valor, né, da condição de contorno, né, essencial, que é 0. Então, agora, essa cara aqui da matriz, com essas posições aqui das condições de contorno, ela é inversível, né, ela tem inversa, multiplicada pelo vetor de força, eu tenho o vetor deslocamento em coordenada global. O próximo passo é determinar as reações de apoio. Para isso, eu volto na matriz de rigidez global antes da aplicação das condições de contorno e pego o vetor que eu acabei de calcular deslocamento. Veja, rigidez vezes deslocamento me dá força. Tá? Então, aqui eu tenho o vetor de força que me compõe as forças reativas e ativas. Para eu ter só as forças reativas, eu excluo daquele vetor que eu acabei de apresentar as forças ativas. Então é isso que eu estou fazendo aqui, tá? Então do vetor de força que tem as reativas e ativas, eu tiro as ativas e aqui eu fico somente com as reativas. Os outros elementos que não são 0, né, é por causa da aproximação utilizada no software, né? Na verdade, né, o que tem aqui de ordem de grandeza são justamente 6, o menos 16 e o menos 12, que me caracterizam as reações de apoio de acordo com o sistema de coordenada que foi imposto aqui e que na verdade faz todo sentido, né? As reações, a reação, né, em 1 ela em X ela é da direita para a esquerda, e em Y de baixo para cima, então por isso que tudo negativa. Desculpa que eu estou gravando esse vídeo aqui na minha sala e acabou de apitar um alarme de carro e eu não vou, na verdade, gravar outro vídeo, tá? Vai ficar assim mesmo, perdão, né? Porque que azar, mas vamos lá. Espero que o barulho não interfira tanto na qualidade aqui do vídeo. Tá, então a gente tem aqui as reações de apoio, tá, caracterizadas, e agora o próximo passo, na verdade, é calcular os esforços internos. Fechei a janela, né? Fechei a janela, o barulho parou. Mas, na verdade, porque desligaram o alarme. Mas tudo bem, vamos voltar aqui. Para o cálculo dos esforços internos, força normal, força cortante, momento fletor, a gente vai seguir a mesma lógica do vídeo anterior. Então a gente vai aqui, na verdade, definir a partir da multiplicação da matriz de rigidez elemental vezes os deslocamentos do elemento, o vetor de força nodal no elemento. A gente precisa também calcular esse vetor de força em coordenadas globais passada para coordenadas locais, mas nesse caso aqui as coordenadas locais e globais elas se confundem, mas eu estou deixando aqui só para manter a lógica, para forçar você a pensar, né, desse jeito. E também mudar as coordenadas, o deslocamento em coordenada global para local, que nesse caso também me dá o mesmo, tá?
Com o vetor de força local, eu já consigo caracterizar aqui, né, as forças normais, direto, né? Então, o primeiro elemento, a barra está tracionada, porque no sistema de coordenada local, né, o vetor de força no nó 1, né, ele é menos, então ele segue a direção contrária do positivo, e no outro ponto, né, no outro nó, ele é mais, então configurando aqui uma barra tracionada. Veja que no problema relacionado à força normal, eu não estou escrevendo funções. Por quê? Porque eu já sei que a aproximação ela é de grau 1, que foi utilizada para caracterizar o problema de barra sobre força normal. E quando eu derivo, né, essa função, né, para calcular, na verdade, a deformação, ela vira uma força, ela vira uma constante, né? E essa constante que me caracteriza, né? Porque tensão é modo elasticidade vezes deformação. A deformação é uma constante, vai me dar uma tensão constante, que dividido pela área me dá uma força normal constante, sempre por elementos finitos. Então, nesse caso, a solução por elementos finitos, na verdade, bate com a solução, né, exata do problema. Já para a força cortante em momento fletor, eu preciso das expressões lá, né, de flexão em função da função de deslocamento. No caso, o cortante menos o EI V3 linhas, né? Eu preciso daquelas expressões dos elementos de viga. Aí eu estou desacoplando, né? Aí eu pego só as funções, aquelas 4 funções que caracterizam o elemento de viga, que estão associadas a um sistema de coordenada local sempre, né? Isso já foi salientado várias vezes no curso, e eu estou agora capturando os deslocamentos nodais, né, relacionados aos parâmetros de viga, que na verdade são o segundo, o terceiro, o quinto e o sexto, e substituindo nas expressões. É claro que no primeiro elemento eu tenho, na verdade, 1 grau, né, do elemento da condição de deslocamento na vertical prescrito, então ele some, tá? E aí eu calculo, né, o valor da força cortante nesse elemento aqui, né, e nesse caso aqui bate com a solução exata. A gente também já discutiu isso, a gente não tem carga distribuída nesse exercício, então toda a solução por elementos finitos ela vai dar igual à solução exata, tá? E aqui o valor do cortante é positivo, não na lógica do sistema de coordenadas, e sim na lógica da convenção de sinal que foi estabelecida lá para caracterizar o modelo de flexão que a gente escreveu em sala de aula, tá? Da mesma forma, o momento fletor aqui, tá? Bate com a solução exata também, e a gente faz isso, a mesma lógica, o elemento 2, tá? E o elemento 3. As expressões estão aqui, vocês depois vê com cuidado. E o que tem diferente desse exercício para o anterior é justamente, né, aqui, deixa eu só voltar. Elemento 3, aqui o elemento 2, ok. E o elemento 3, com força normal, né, força cortante e momento fletor. O que tem diferente aqui é justamente a possibilidade de você comparar esses resultados que estão descritos aqui, que foram estruturados por elementos finitos, com a solução exata que foi aqui gerada utilizando o software F2. Então aqui a gente tem o diagrama de força normal, né, exato. Tá? Aqui a gente tem as reações de apoio, as cargas aplicadas e o diagrama de força normal. O diagrama de força cortante, tá? É exato. Vocês podem observar que no elemento 1 a gente tem uma função constante de 16 positivo, no elemento 2 a gente tem uma função constante de valor de menos 4, e aqui no elemento 3 de menos 12. É só conferir aqui, ó, elemento 3 menos 12, elemento 2 menos 4, isso por elementos finitos, aquele é o exato. E no elemento 1, uma função constante de 16, tá?
Só para vocês verem que nesse caso a gente tem, né, a aproximação por elementos finitos batendo com a solução exata. E finalmente, tá, a função momento fletor, que é uma função linear, e aí eu peguei 3 pontos, tá, em cada elemento. Veja que nos nós a gente recupera, é tudo tracionado embaixo, então todos os momentos eles são positivos por elementos finitos, a menos desse aqui, que é 0, que é muito próximo de 0, que aqui a gente vai dividir, na verdade, por 100, né, para comparar com a solução aqui que está kN metro, elementos finitos está kN por centímetro, tá? Ok? Então espero que esse vídeo possa te ajudar a entender um pouco mais sobre a aplicação do MEF, né, para análise de viga, de pórtico e de barra sobre força normal. Tá? Até o próximo vídeo.